Ontem aconteceu um fato que não vou dizer que me deixou perplexo, mas que são coisas que acontecem que eu não me conformo. Por mais que isso tenha sido um fato recorrente, que tenha acontecido cada dia com mais frequência, eu não consigo me conformar e olhar para essas coisas com naturalidade. Porque o ser humano hoje, às vezes, acontece tantas coisas, tantas calamidades, que por acabar se tornando frequente, a gente nem se assusta mais, acaba tratando com naturalidade, uma coisa que não deveria ser tratada com naturalidade. Uma jovem, criança, adolescente, que começou criança, né, no programa do Raul Gil, optou ali por tirar a própria vida, né? Uma coisa que a gente olha assim, né? Uma menina linda, porque ela é bonita. Ela cresceu, ficou mais bonita ainda. E no auge dos seus 17 anos, não aguentando mais a pressão, a depressão, devido à perda da mãe e do irmão para o câncer, dentre outras coisas que só Deus sabe o que ela estava passando, acabou não aguentando mais tanta pressão e tanta opressão e não aguentando mais, a pessoa acaba fazendo uma loucura, né? Porque tirar a própria vida é uma loucura. E ninguém se mata do dia para a noite, né? Talvez a pessoa já está pedindo socorro há muito tempo, só que nós que estamos perto não enxergamos. Aí quando a pessoa ela se mata, a gente olha, nossa, mas a pessoa parecia tão bem, parecia tão feliz, sendo que por sinais aquela pessoa está ali o tempo todo pedindo socorro, né? Eu tô aqui com essa camiseta, não vesti ela para gravar esse vídeo, mas é uma coincidência feliz, chama Amar Cura. Então é isso que precisamos nos dias de hoje, amar, porque amar cura. Não basta simplesmente você amar uma pessoa, você precisa cuidar dela, precisa proteger ela. Às vezes quem não conhece a depressão acaba julgando, porque muitas pessoas ainda não conhecem. Essa maldita doença está no nosso meio, destruindo, causando catástrofes, acabando com famílias, e mesmo assim as pessoas, muitos não conhecem. E quando uma pessoa não conhece, ela acaba tirando as próprias conclusões do que é uma depressão. E para você que imagina que depressão é isso, ou que imagine que depressão é aquilo, mas nunca buscou se informar, eu te falo, buscar conhecimento vai te fazer bem. Então, para tudo nós precisamos nos informar. Então, se você não sabe o que é depressão, se informe. Porque, às vezes, por não saber, acabamos julgando. E Deus, ele não nos chamou para ser juízes. Ele nos chamou para amar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E em momento algum ele apontava o dedo e falava, você está condenado ao inferno. Não. Porque é muito fácil, né, olhar para uma pessoa que cometeu suicídio e falar, foi direto para o inferno. Agora não adianta mais eu dizer o veredito dessa pessoa, porque enquanto ela estava viva eu não fiz nada para ajudar. Então, se eu não fiz nada para ajudar, quem sou eu para lançar uma palavra de condenação? Então, eu queria deixar aqui uma palavra sobre depressão, o mal silencioso. Porque a depressão é um mal que age e trabalha em silêncio, né? Você vê um exemplo claro daquele ator americano, Robin Williams, que morreu há uns 4, 5 anos atrás, pelo mesmo motivo, a depressão, não aguentando a pressão e acabou tirando a própria vida. Você vê que ele fazia filmes de comédia, era um dos mais bem pagos dos Estados Unidos. Todos os filmes dele rendiam bilheteria e eram um recorde. Então ele não tinha motivo nenhum, aparentemente, para poder fazer o que ele fez. Então uma pessoa que levava alegria às outras pessoas, tirar a própria vida, é algo que não entra na cabeça da gente. Porque a depressão ela age silenciosamente. Ela vem para destruir, mas ela não chega de uma hora para outra. Ela vem aos poucos. Ela vem aos poucos e vem destruindo. E muitas vezes nós que estamos à volta dessas pessoas temos como ajudar, mas às vezes nós não enxergamos que essa pessoa precisa de ajuda. E às vezes até enxergamos, mas não fazemos nada para ajudar. Então eu quero deixar aqui uma palavra sobre
a depressão, o mal silencioso. E eu queria antes citar aqui um Salmos que diz assim, o Salmos 38, verso 6, que diz o seguinte: estou encurvado e estou muito abatido, ando lamentando todo o dia. Estou encurvado e estou abatido, ando lamentando todo dia. Quem disse isso não foi uma pessoa do mundo. Quem disse isso não foi uma pessoa que não tinha Deus no coração. Quem disse isso foi um homem de Deus. Então, às vezes nós pensamos que depressão é falta de Deus na vida da pessoa, mas não é. A depressão é uma doença como qualquer outra. A diferença é que as doenças físicas você consegue ver. As doenças emocionais você não consegue ver. Então, depressão não é tristeza. E tristeza não é depressão. Apesar da depressão envolver a tristeza, nem toda a tristeza se qualifica como depressão. A tristeza vem quando acontece algo ruim na nossa vida. E a depressão, muitas vezes, não. Então, a tristeza, ela precisa de um motivo. Aconteceu isso comigo, eu perdi o meu emprego, eu perdi a mulher que eu amo e tal. E, então, aquilo vai... A tristeza vai ser justificada por algo ruim que aconteceu na sua vida. Mas a depressão nem sempre ela está relacionada por algo que aconteceu. Muitas vezes ela está sim relacionada, mas isso não é regra. Nem sempre a depressão ela está relacionada a algo. Então nós precisamos entender, porque só a partir do momento que nós entendermos, nós vamos ter armas para poder ajudar e combater. Todo mundo de vez em quando fica deprimido, mas a depressão é um distúrbio contínuo que interfere no dia a dia da pessoa, ou seja, é um distúrbio contínuo, ou seja, dia após dia. Não é uma coisa que eu estou triste hoje, amanhã eu não estou. Eu estou triste hoje, amanhã eu estou triste também, depois da manhã também. Aí de repente me pergunta por que eu estou triste. Eu também não sei responder. A depressão muitas vezes e quase sempre, porque depressão também tem níveis, tem nível baixo, médio e alto, que acaba matando o sonho de uma pessoa. A pessoa era uma pessoa sonhadora e de uma hora para outra ela deixa de sonhar. A pessoa era uma pessoa ativa e de uma hora para outra ela perde o interesse de tudo. A pessoa era uma pessoa alegre e de uma hora para outra ela se fecha no mundo dela. Então, muitas vezes a pessoa ela não precisa pedir a tua ajuda para você estender a mão e ajudar. Quando você perceber que alguém está triste, abatido, mesmo que você não vá lá para perguntar exatamente o que aquela pessoa tem, com medo de invadir aquela privacidade daquela pessoa, mas uma palavra positiva que sair da tua boca pode ajudar e muito a vida daquela pessoa. Então eu quero que depressão é um tempo prolongado de tristeza e desânimo. A alegria parece perdida e é muito difícil ver a vida de forma positiva. Então, às vezes a pessoa ela tem uma situação financeira boa, às vezes a pessoa ela tem um emprego bom, tem namorado, tem namorada, tem uma família tranquila e tal, e mesmo assim ela não se sente bem. Mesmo assim, ela não consegue ver nada positivo na vida. E eu quero aqui listar sinais e sintomas de depressão, que é cansaço extremo, fraqueza, estresse, angústia, ansiedade, baixa autoestima, falta de interesse por atividades que antes gostavam e que não gosta mais, não sente mais prazer, pensamentos pessimistas, insônia ou sono de má qualidade, pensamento de morte, comportamento compulsivo, dificuldade de se concentrar, problemas sexuais, sentimento de culpa, sensação de impotência para tarefas do dia a dia. E o que pode causar essa depressão também? Algumas coisas, porque não dá para listar todos os motivos da depressão e todos os sinais. Esses são alguns dos principais. Mas o que pode causar uma depressão numa pessoa? O histórico familiar, excesso de peso ou magreza, sedentarismo, ou seja, pessoa que não faz nada, não faz atividade física, não anda, só fica
preso dentro de casa. Vícios, uso excessivo de internet ou redes sociais, isso também é um fator muito importante. O uso excessivo de internet e redes sociais. Traumas físicos ou psicológicos, separação conjugal e enxaqueca. Esses são alguns dos motivos que pode causar a depressão na vida de uma pessoa. Agora, o que a Bíblia diz sobre depressão? A Bíblia menciona muitos homens e mulheres que tiveram sentimentos negativos ou sintomas de depressão. Por exemplo, Ana sentiu-se amargurada de alma. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: ela, porém, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ou seja, ela estava amargurada. E ela tinha um marido que amava ela tinha uma família. Claro que tinha sempre a outra esposa de Eucana que perseguia ela, tinha a tristeza dela, a frustração que ela sentia por não poder ter filhos. Então ela tinha motivos sim para ficar triste. Porém, ela também tinha motivos para ficar feliz. Então a depressão era como se fosse uma balança. Muitas pessoas elas têm motivos para ficar triste e têm motivos para ficar feliz. Então, vamos continuar. Os cristãos do primeiro século foram instruídos a falar consoladamente às almas deprimidas. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Então, os cristãos da igreja primitiva, eles foram orientados, eles eram orientados constantemente a falar com as pessoas que estavam deprimidas, trazer amor, trazer paz, consolação. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 14, quando Paulo dá essa orientação ao povo, ele dizia o seguinte: por outro lado, nós os exortamos, irmãos, que advirtam os indisciplinados, consolem os que estão deprimidos, amparem os fracos, sejam pacientes com todos. Ou seja, exortamos, nós temos que exortar, claro, temos que corrigir. Não temos que passar a mão na cabeça e dizer que está tudo certo. Temos que falar, se está errado, mas também fala que nós devemos também consolar os deprimidos. E é isso que falta hoje, dentro da igreja, consolar quem está deprimido. Infelizmente, vemos muita palavra de julgamento e pouca palavra de consolação. Sejam pacientes com todos, né? Coisa que muitas vezes nós não temos paciência. O termo alma deprimida pode se referir àqueles que estão temporariamente vencidos pelo estresse da vida. Tudo indica que até mesmo homens e mulheres fiéis do passado, às vezes se sentiam deprimidas. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, eles não vão estar felizes o tempo todo. Eles também vão precisar de motivação. Eles também vão precisar de pessoas que os coloquem para cima. E muitas vezes nós não temos essas pessoas. Às vezes, quando é para você levar uma palavra de ânimo, você está ali para levar uma palavra de ânimo. Mas quando é para você receber essa mesma palavra de ânimo, não tem quem te dê essa palavra de ânimo. Então, ser homem de Deus, ser mulher de Deus, não é sinônimo de alegria o tempo todo. Muitos homens e mulheres da Bíblia também, por várias vezes, se sentiram deprimidos. E a pessoa, ela é culpada de ter depressão? Romanos, capítulo 8, versículo 22, diz assim: toda criação junta persiste em gemer e junta está em dores até agora. A Bíblia ensina que as doenças são resultados da rebelião do primeiro casal humano, Adão e Eva. Por exemplo, Salmos 51:5 declara: em erro fui dado à luz com dores de parto, e em pecado me concebeu a minha mãe. Romanos capítulo 5, versículo 12 explica que por intermédio de um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E era a morte por intermédio do pecado. Por termos
herdado a imperfeição de Adão, todos nós estamos sujeitos às doenças físicas e emocionais. Assim também, alguns versículos à frente, o versículo 15, também diz que por um só homem nós também recebemos a graça. Ou seja, se por um só homem o pecado entrou no mundo, por um só homem nós também fomos justificados e recebemos a graça, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. E agora, respondendo à pergunta, a pessoa ela tem culpa por ter depressão? Não, ela não tem culpa, porque nós, seres humanos, nós herdamos o pecado. Mas só que nós também, por intermédio de Jesus Cristo, nós herdamos também a graça. Então nós estamos entre a condenação por intermédio de Adão e a graça por intermédio de Jesus. E muitas vezes nós escolhemos nos entregar por não aguentar mais a pressão, quando na verdade nós temos sempre uma fonte inesgotável de água viva chamada Jesus para nos restaurar todos os dias. E nós precisamos sim de restauração. Então, baseado nas escritas de Paulo, eu digo que não. A pessoa não tem culpa de ter depressão, porém ela é responsável pelos seus atos. E uma pessoa com depressão precisa de ajuda, porém quase sempre ela não procura, talvez pelo fato de não ser compreendida. E no auge do transtorno acaba tomando a pior decisão, tirar a própria vida. Mas saiba que quando uma pessoa com depressão opta por tirar a vida, na verdade, ela não quer se matar, quer apenas matar a dor que há dentro de si. Então, uma pessoa com depressão, ela não simplesmente nasceu com depressão agora e se matou amanhã. É um processo, dia após dia. Ela é sim responsável pelas suas escolhas. Todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Mas nós não podemos julgar. Nós temos que interceder e buscar ajudar essas pessoas. Porque muitas vezes o que acontece com elas também é responsabilidade nossa. Porque Jesus, quando disse a Pedro, Pedro, se tu me amas, cuida dos meus pequeninos. Então nós temos responsabilidade sim nas atitudes extremas que outras pessoas tomam, porque nós somos responsáveis para cuidar dessas pessoas. Então a Bíblia fala que quando nós temos a oportunidade de fazer o bem, nós temos que fazer o bem. Então, cometer um pecado é tão pecado quanto não fazer o que é certo. Ou seja, você fazer o que é errado, você está pecando. Você deixar de fazer o que é certo, você também está pecando. Mas saiba, mas só Deus, Ele que deu a vida, e só Ele tem o direito de tirar a vida. Como você pode lidar com a depressão? A Bíblia reconhece que os doentes precisam de médicos. Lucas, capítulo 5, versículo 31, diz assim: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, a Bíblia está reconhecendo o valor da medicina. Tanto é que o próprio Lucas era médico. Então, muitas pessoas têm sim preconceito contra a medicina. Os cristãos, eles acham que não precisam. Muitos acham que não precisa. Mas a medicina também é uma criação de Deus. Então, muitas pessoas elas têm preconceito sim, mas a Bíblia destaca o valor da medicina. Tanto é que Deus escolheu um médico para para narrar a trajetória de Jesus aqui na Terra. Então, existe um certo preconceito do cristão com a medicina. E até algumas denominações que proíbem seus fiéis de procurar ajuda médica. Mas devemos lembrar que a ciência e a medicina também é criação de Deus. Então, se você sofre de algum mal, seja físico ou emocional, não há nada de errado em procurar ajuda médica. Então, muitas vezes nós sofremos de mal, nós estamos nesse corpo carnal. Então, enquanto estivermos nesse corpo, nós padeceremos de alguma enfermidade, seja ela física ou emocional. Então, não há nada de errado em você procurar o médico. Claro que nós não devemos esquecer de Deus, temos sim que sempre buscar a Deus.
Mas tem coisas que Deus vai fazer você buscar a medicina, porque a medicina também é criação de Deus. A Bíblia também enfatiza a importância da oração. Por exemplo, Salmo 55, 22 diz: lança o teu fardo sobre o próprio Jeová, e ele mesmo te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Então a Bíblia ela fala muito também sobre o poder da oração. E muitas vezes nós subestimamos essa arma. Nós achamos que oração não é suficiente. Nós achamos que oração não vai resolver. E muitas vezes a oração é o que está faltando para a nossa libertação. A oração é o que está faltando para resolver aquele problema. E muitas vezes nós não buscamos essa oração. Então a oração deve ser a primícia na vida de um cristão. Todas as vezes que estivermos passando por dificuldade, todas as vezes que estivermos padecendo de algum mal, a nossa primeira atitude tem que ser falar com o médico dos médicos. Nunca permite. Os benefícios da oração não são imaginários, são reais. Quando oramos, nos comunicamos com Deus e Ele restaura as nossas forças e ganhamos um vigor para vencer qualquer coisa, inclusive a depressão. Então, quando nós oramos, nós ganhamos força, ganhamos energia, porque a nossa força vem do alto. Como diz Davi, né? Nós olhamos para o monte porque é de lá que vem o nosso socorro. Então, a oração ela tem que fazer parte da vida de um cristão. Conversar com um amigo também, um amigo íntimo também pode ser uma grande ajuda, pois a depressão cega uma pessoa e a impede de enxergar uma luz no fim do túnel. E nessa hora, um amigo pode nos ajudar a enxergar essa luz. Então, você que tem depressão, converse com alguém, converse com teu amigo, porque muitas vezes a pessoa está com depressão e nem um amigo sabe disso. Às vezes conversar faz bem, sabe? Desabafar, se abrir. Às vezes é muito bom poder ter alguém com quem você possa contar. Então, procure uma pessoa confiável perto de você, converse, se abra e peça ajuda. Porque tirar a própria vida não é uma atitude saudável, não é uma atitude que você deva tomar. Então, e quem está falando não é uma pessoa que tem uma vida perfeita. Quem está falando não é uma pessoa que vive num conto de fadas, vive numa vida boa, com a família boa, não. Quem está falando é uma pessoa que também passou e de vez em quando, né, tem uns problemas emocionais, né, porque eu sei, eu passei 4 anos da minha vida em depressão e eu sei o que é você não enxergar a solução, você querer a morte, porque eu quis muito a morte. Então, é uma coisa que nós precisamos entender, que nós precisamos buscar a Deus constantemente. Ele pode nos libertar daquele vazio que nós sentimos dentro de nós. Então, quem me tirou da depressão não foi a medicina, quem me tirou da depressão não foi os médicos, não foi os remédios, foi Deus. Porque eu já estava no fundo do poço, onde não tinha mais para onde descer. Eu não via mais solução para a minha vida. E de repente, quando eu levantei a mão, aceitei Jesus como Salvador da minha vida, Ele tem me ajudado a carregar esse fardo. Não é fácil. Às vezes dá vontade de jogar tudo para cima, dá vontade de desistir. Eu me sinto muito sozinho, eu me sinto muito angustiado, muito frustrado. Às vezes eu acho que ninguém gosta de mim, eu acho que não tenho amigos. Enfim, mas eu tento lutar, sabe? E não me deixar vencer por essas coisas. Então, você que está passando por isso, você que tem esses problemas, você que já tem já chegado no seu limite, já está talvez aí com a corda pronta para se enforcar, ou com a faca, ou sei lá o que você está pensando em tirar a própria vida, não faça isso. Porque Jesus ele já entregou a vida dele por você.
Jesus, ele já se entregou por você, então você tem um grande valor. Então, quando você estiver passando por esses momentos de angústia, lembre-se que tem alguém olhando por você e que ele vai te dar força para você superar. Ele vai te dar a vitória, mas não faça nenhuma besteira. E você também que conhece alguém que esteja precisando, que conhece alguém que anda muito deprimido, e você acha que essa pessoa está com depressão e você não sabe muito bem como abordar esse tema com ela, também pode mandar esse vídeo para ela. E no próximo vídeo vou falar aqui sobre 3 personagens bíblicos que venceram a depressão. Então você pode comentar aqui o que você achou desse vídeo, comenta aqui ó, aqui mesmo, nos comentários, o que você achou desse vídeo, e se você gostar pode curtir, se não gostar apenas assiste e deixa passar. No próximo vídeo eu vou tentar melhorar. Então, muito obrigado e que Deus abençoe a tua vida e que nós possamos aprender a amar mais as pessoas. Como diz aqui nessa camiseta aqui, amar cura.